Mas isso não isso se tornou um marketing, né? As pessoas gostam disso. Vocês não percebem isso? Gosta desse, não, eu vim para renovar, eu vim para refazer essa história de destruir as estruturas, reconstruir num modelo novo. E as pessoas compram essa ideia. Não tem como não dizer que as pessoas não compram essa ideia, porque compram a história do novo. Sim, é uma questão até cultural, estética, assim. É um marketing que a teoria crítica já criou no mundo há muito tempo, de achar, relacionar tudo que é novo com bom e tudo que é velho, que foi deixado pelos nossos antepassados, como algo ruim, algo que não serve mais. Isso é uma questão que foi muito colocada pelos instrumentos culturais. Então você vê cinemas, os livros assim em massa, os livros que têm divulgação em massa, divulgando muito essa ideia de que o mundo retrógrado é ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo dentro da minha área de história. A Idade Média. O apelido da Idade das Trevas, a Idade Média foi a Idade das Trevas, ele surge no século XX. Ele é uma propaganda desconstrucionista. A visão ruim da Idade Média, ela aparece na visão moderna, a partir do século XX. E você vê exemplos no cinema, quando você vai assistir um filme ou uma série sobre Idade Média no cinema, é sempre focando no aspecto ruim. A Idade Média, a igreja era horrível, matava todo mundo, não tinha liberdade de expressão. A Idade Média, as pessoas não tomavam banho, existia doença que matava todo mundo. Isso não é verdade? Não assim, é exagerado. Os produtos culturais aumentam, porque a Idade Média, é óbvio que ela vai ter atrasos evolutivos, como qualquer época do passado tem. Mas existem aspectos da Idade Média que foram até melhores do que da Idade Moderna, por exemplo. Um dos aspectos importantes da Idade Média era a descentralização do poder. Cada reino, com a fragmentação da Europa, cada reino tinha uma certa liberdade de conduzir sua vida. Isso trazia um pouco mais de liberdade individual para as pessoas. O cidadão da Idade Média, ele era mais livre para tocar sua vida, do que o cidadão da Idade Moderna, por exemplo, que viveu nas épocas do absolutismo monárquico europeu, onde no surgimento dos países, onde houve uma tentativa, por causa da evolução tecnológica da época, de concentrar o máximo de poder numa elite dominante. Na Idade Média, cada senhor feudal era dono do seu feudo e era como se fosse um sistema separado um do outro. Aí, óbvio, você vai ter exemplos ruins. É que nem quando se fala da escravidão, né? Eu fico surpreso como tem gente que não sabe que existiam negros livres na época da escravidão no Brasil. Um monte de gente não sabe que não eram todos os negros que eram escravos. Alguns negros eram livres, ganhavam forria. Mas você não vê isso representado na cultura. E se alguém tenta representar esse fato só para dizer que ele aconteceu, ele acaba sendo mal visto. Ele acaba sendo chamado de racista, ou é negacionista. Ele está suavizando o que foi a escravidão. Ele está dizendo que a escravidão não foi tão ruim só porque está contando que existiu pessoas negras que eram alforriadas. Isso acontece com a Idade Média também. Muito aspecto positivo da Idade Média é deixado de lado no livro de história. Muita coisa anticristã, muita propaganda anticristã, que é mentira, que é lenda urbana. Muita lenda urbana é contada sobre Inquisição e sobre Cruzada. Foi colocada na modernidade para dar a ideia para as pessoas de que o passado é ruim. Então, se você pegar o cristianismo da Idade Média... Que a religião é ruim. Que veio a religião, lá com o humanismo e tudo mais, vamos... Isso. Só você pega os filmes de Hollywood, até mesmo novelas brasileiras, quando vai representar a religião na Idade Média, é só falando da perseguição que ela fazia. E se você pega em números estatísticos, em 5 séculos a Inquisição matou 800 pessoas, condenou à morte 800 pessoas. Esse número, essa estatística comparada ao século XIX, XX, não é nada. Ou com a criminalidade atual. Nós da modernidade nos acostumamos a ver estatísticas de assassinatos muito maiores do que essa. Só que quando você trabalha culturalmente um produto para ele causar um viés negativo, você exagera. Quando você vai assistir um filme de Idade Média de Hollywood, você vai sentir como se a igreja perseguisse todas as pessoas do reino. Qualquer um que falasse que não era cristão, não era cristão, vai para a guilhotina. Não era bem assim.